gostaria de convidá-los para que a gente abrisse junto a Bíblia, no texto que já fiz citação, que está em Gênesis, no capítulo de número 48, livro do Gênesis, capítulo de número 48, a partir do verso de número 1. E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus dois, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei essa terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus. Observa os senhores que estão acompanhando a leitura, que no verso de número 1 aparece Manassés e Efraim. Mas quando Jacó abre a boca, ele usa o contrário: Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos, chamados da sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele, beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou dos seus joelhos, inclinou-se à terra diante de sua face. E tomou a José ambos, e Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoa a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. O anjo que me livrou de todo mal abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o seu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para o transpor sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor
será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés. Amém. Como já disse aos senhores, esses dois meninos são filhos de José, nascidos no Egito. José recebeu, através da sua liderança, uma egípcia por nome de Asenate, e casou-se com ela. E dela gerou esses filhos. A história de José é uma história de superação. Esse menino teve tudo para desistir. Esse menino teve tudo para dar errado. Mas em todas as ações em que ele se envolveu, ele nunca deixou de confiar no Deus em que ele servia. Por essa razão, Deus lhe coloca no centro da história. Ele supera todas as dificuldades e ele, de repente, se vê governador de toda a terra do Egito. É nesse tempo que Deus resolve lhe honrar, trazendo os seus irmãos, e ele os reconhece, e ele precisa socorrer a sua família. Por fim, quando toma conhecimento de que o pai ainda vive, resolve trazê-lo para ter o pai ao lado. O pai já muito velho, mas ele resolve trazê-lo para estar ao seu lado e terminar os seus dias ao seu lado. É neste episódio que José resolve levar os meninos até o seu pai, para conhecer o avô, mas também para que o avô os conheça e os abençoe. Como eu disse aos irmãos, a lei da primogenitura, biblicamente ela foi instituída. Hoje, obviamente, que na nossa cultura ela não existe, mas era um sistema de herança para que, a título de propriedade, de riquezas, fossem passadas de pai para o filho mais velho. Prova disso, de que quando os pais, os proprietários, tinham as suas vinhas, eles de igual forma faziam o ritual de transferência de responsabilidade para os filhos. Então o menino homem mais velho carregava consigo a prerrogativa de, na morte do pai, esse menino ser o responsável por sua família. Recebia uma porção ou total da herança para administrar, ou parcial, porém sempre numa quantidade maior. É por isso que a gente vai entender que quando o próprio Jacó e o Esaú, eles têm aquele momento de troca da primogenitura, e o Esaú abre mão da sua primogenitura, em que pese serem gêmeos, e a Bíblia diz que no nascimento dos meninos, nasce um, é o Esaú, mas o outro que vem atrás vem segurando o seu calcanhar. Todavia, apesar de estarem nascendo ao mesmo tempo, o Esaú é o primogênito. E ao crescerem, o Jacó negocia esse direito e compra esse direito a troco de um prato de comida, que vai fazer o Esaú chorar amargamente e depois até intentar a morte de Jacó. É o que fez Jacó fugir, enfrentar as dificuldades, para depois de já adulto, com a família formada, retornar para consertar-se com seu irmão. Então o direito da primogenitura dava condições do filho mais velho, ao ponto, veja, até de negociação, de troca. Ele recebia responsabilidade para cuidar do patrimônio, recebia responsabilidade para cuidar da mãe, se ainda vivia, e de todos os irmãos mais novos. Todavia, quando entrava na questão espiritual, isso também tinha um peso, porque espiritualmente o filho mais velho, o primogênito, é quem biblicamente cuidava de toda a responsabilidade da questão espiritual da sua família.
representava a sua família como líder espiritual. Então veja que não era só questão de herança, não era só questão de um título, era questão que envolvia também as questões espirituais. José vai levar os meninos, e ao levar ele espera que os meninos sejam de fato abençoados por seu pai. Mas como eu já havia dito e li aqui para os irmãos, que grata surpresa tem ele, porque ao colocar os meninos na frente do seu pai, o pai não consegue mais ter a visão como gostaria para ver os netos, mas os netos estão conhecendo o avô, e os meninos estão crescendo com esta visão, crescendo com essa prerrogativa de que o Manassés é o primogênito, e os mais novos não questionavam exatamente porque essa era a lei, essa era a norma, essa era a regra. Em nenhum momento Efraim questiona o fato dele ser o menor, o mais novo, e de Manassés ser o primogênito, porque à medida que ia crescendo, isso já era impregnado na mente deles, já era orientado que isso seria, ou que isso aconteceria e seria fato. Ambos tinham promessas, porque a promessa estava sobre Abraão, a promessa estava sobre Isaque, a promessa estava sobre Jacó, a promessa estava sobre José. E isso eu acho extraordinário, e é bom a gente lembrar isso aqui esta noite. Quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, e ele enfrenta a sua primeira noite de dificuldade, por certo embaixo de uma árvore, onde ele tem por travesseiro uma pedra, e enfrentando a primeira noite da sua história, que poderia fazê-lo desistir de todo sonho e projeto que porventura existisse para sua casa, quando Deus visita aquele lugar, e ele tem a visão da escada, e os anjos subindo e descendo, ele descobre que ele não estava só, os anjos estavam lá, porque a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam na visão da sua escada. Segundo, ele descobre que ele não está só, porque quando ele percebe a glória de Deus naquele lugar, ele usa a expressão: quão terrível é este lugar, o Senhor está aqui, Deus está aqui, eu é que não sabia, diz ele. Mas quando Deus se manifesta na vida dele, Deus usa essa expressão: eu sou o Deus do teu pai Abraão, eu sou o Deus de Isaque. Então nota que Deus que fez a promessa lá atrás, Deus não abre mão dela, em que pese esses homens já não existirem mais, em que pese esses homens já terem partido para a eternidade, Deus vem perpetuando a sua promessa. Nós hoje estamos aqui debaixo de uma promessa que foi feita no Calvário, e a promessa era essa: eu estarei convosco, eu estou convosco todos os dias, até que os séculos se consumam. Muitos dos que pregaram isso não existem mais, mas a promessa ainda está de pé. Muitos que ensinaram isso já não existem mais, mas a promessa ainda está de pé. E é bom a gente ter consciência disso, de que nesta noite, por certo, por razões, a gente tem aberto mão de alguma promessa que nos fora feita, por razões que talvez sejam até justificáveis, mas Deus desce aqui hoje para dizer que Ele é o Deus que ainda renova todas as promessas. Aleluia. Os meninos são colocados diante do avô, e a ideia é que quando isso acontece, o avô estende as mãos e abençoa os meninos. Os senhores acompanharam bem a leitura. Nesse encontro, José leva os meninos, e ao levar os seus filhos, coloca perto de Jacó, idoso, e o texto define a sua visão enfraquecida. Mas Jacó os beija, os abraça, os abençoa, demonstra alegria por ver os netos, e chega a hora de estender as mãos para abençoá-los. É nessa hora que acontece algo inesperado, e aí eu preciso glorificar muito a Deus, eu preciso exaltá-lo muito.
Seja glorificado, Senhor, porque eu não nasci pastor desta igreja. Seja glorificado, Senhor. Mas a mão de Deus, que estava estendida sobre esses meninos, não alcançou só a mim, mas alcançou a todos nós. Hoje, nós ocupamos um lugar que outros já ocuparam. Nós estamos atuando no lugar que outros já passaram. E amanhã serão outros que estarão em nosso lugar. E enquanto Jesus não arrebatar a sua igreja, a promessa dele ainda está de pé. Eu quero profetizar isso para a sua vida. A promessa dele ainda está de pé. A promessa dele ainda está de pé. Quando acontece aquele algo que é inesperado, e José identifica que o pai está tendo aquela confusão, e talvez, se fosse hoje, diríamos uma confusão mental. Mas Jacó explica, mostra para José: este será muito grande, mas este será maior. Mas meu pai, este aqui é o menor, este é o primogênito. E se os senhores prosseguirem lendo o texto, vai perceber que Efraim e Manassés se tornaram patriarcas, e ambos lideraram tribos de Israel. Ambos foram grandes, ambos foram gigantes. Mas o que eu quero profetizar para a tua vida esta noite é que Deus não esqueceu o menor. E não é o menor de tamanho, era aquele a quem a herança familiar definia. O seu futuro é diferente do outro. Deus irá te achar aonde você estiver. Bendito é o Senhor. Aos olhos humanos você pode ser o menor, mas aos olhos de Deus você é um projeto. Aos olhos humanos você é o menor, aos olhos de Deus você é um projeto. Volto a dizer, você hoje está ocupando um lugar que outros já estiveram, já atuaram. Uma igreja com 66 anos nessa cidade, alguém já esteve no seu lugar, dirigindo, regendo, tocando, cantando, pregando, atuando. Alguém já esteve no seu lugar. E talvez você hoje ocupe um lugar do improvável. E quando a gente pensa na posição que exercemos, no trabalho que executamos, a gente pensa: eu sou o improvável. Porque na verdade isso aqui jamais passou pela mente, não é o que eu queria, não é o que eu pensava, mas era Deus dirigindo, era a mão do Senhor te colocando aonde Ele entendia que era o lugar para você estar. Pois eu venho esta noite com muito temor de Deus profetizar, e com muita responsabilidade, profetizar dentro desta casa. Quando a gente sentou sobre a organização desse congresso, a gente conversou muito sobre inúmeros assuntos, e um deles foi esse: quem a gente vai convidar para estar conosco aqui para pregar? E eu disse numa das oportunidades à irmã Denise: quem vai falar é o Senhor. É Ele que vai saber como é que vai ser, que jeito que vai ser, quando vai ser, porque eu acredito que Deus ainda dirige, que Deus ainda orienta, que Deus ainda guia, que Deus ainda fala, e eu quero glorificá-lo pela revelação da sua palavra. Aleluia. E por mais que alguns de nós tenham ouvido palavras proféticas dizendo: desde o ventre te escolhi para uma grande tarefa, mas se a gente dependesse dos homens, talvez nunca chegaria. Se a gente dependesse de nós mesmos, nunca atuaria. Mas é que a mão de Deus se moveu, e o improvável foi nos alcançar.
Eu preciso me lembrar de Davi, quando alguém está gritando: acabou-se os mancebos aqui, porque eu vim para uma missão. Estão diante de mim todos os moços que possivelmente têm todas as qualificações e se enquadra dentro de todas as exigências daquilo que eu vim fazer. Tem mais alguém? Sim, tem, mas nem convidamos. Falta o menor. Falta o menor, ele nem está aqui, ele não se aprontou para esse momento, ele não se aprontou para esse cerimonial. Falta ele, mas é melhor deixar quieto onde está. Não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Oh, bendito é o Senhor. Há uma linha de pensadores, e a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala, até por causa das transmissões, de que aquele pequeno menino pode ter sido um filho que talvez não fazia parte de todo o processo dos demais, até por conta da expressão: não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar, porque por ser um filho bastardo não se assentava na mesa com os filhos legítimos. A Bíblia não dá respaldo algum para isso, e eu também não estou afirmando, só estou dizendo que há uma linha de pensadores. Também não estou dizendo que não seja, porque é de fato uma expressão: não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Talvez para confrontar todos aqueles que se achavam ser melhores e maiores. Ainda falta o menor, busque ele. Aí é claro que a Bíblia não dá detalhes, sou eu que penso. Não deu tempo de se aprontar igual aos outros, não deu tempo de se preparar igual aos outros, até porque depois que Samuel unge ele não vai se envolver novamente com os seus irmãos e dizer: agora vai alguém ocupar o meu lugar e cuidar das ovelhinhas lá, porque eu agora tenho outra missão, eu fui ungido rei disso aqui tudo aqui. Ele voltou no mesmo lugar, nas mesmas atividades. E eu fico pensando, aquele menino, por certo, um adolescente acima da média, muito inteligente, e pensando: o que aconteceu comigo? Ungido rei, meus irmãos todos com essas qualificações, que loucura é essa? E talvez olhando a lua à noite, cuidando das ovelhas e pensando, analisando tudo isso. E Deus olhando lá de cima e preparando o seu longo caminho, a sua longa trajetória. O bendito é o Senhor. Aleluia. Volta a dizer: nós hoje estamos ocupando um lugar onde outros já ocuparam, e amanhã outros estarão no nosso lugar. Mas o que nos alegra é saber que estamos debaixo da vontade dEle, da soberania dEle, da orientação dEle. E se você hoje ocupa ou atua entendendo ser improvável, não poderia dar certo, não tinha como dar certo, isso aqui nunca foi projeto, Deus estava com as mãos estendidas dizendo: os olhos humanos, você é o menor e o reprovado, mas você é um projeto meu, e eu quero profetizar isso para a tua vida esta noite. Bendito é o Senhor. A herança familiar não definiu o futuro desses meninos. Era isso que a lei pregava, era isso que a lei dizia, mas não era o que Deus estava projetando. A lei da primogenitura dava direitos, mas tem um Deus que é maior do que a lei da primogenitura. Oh, aleluia, aleluia. Talvez os teus sonhos e projetos familiares, ao serem contados, podem soar até como desconfiança. Mas por vezes, quando eu oro pelas crianças e adolescentes, e eu tenho dito isso até publicamente, a gente nunca sabe
que a gente pode estar orando por um futuro governador, por um presidente da república, por um grande pregador do evangelho, por alguém que vai cantar para Jesus e vai andar em todo mundo falando através dos louvores, por alguém que vai ser alguém muito importante no reino de Deus, um grande administrador. Para nós é uma criança que corre, que vai para lá, vem para cá, mas a gente não sabe se a mão de Deus estiver sobre ela. É um projeto. É que para nós olhar e analisar, dependendo da situação, é fácil. Mas Deus irá te achar. Oh, bendito é o Senhor. Esta semana, enquanto eu escrevia isso, a minha alma saltava de gozo. Porque particularmente eu me via dentro desta frase: Deus vai te achar aonde você estiver. Aleluia. Aleluia. A herança familiar não vai definir o seu futuro. Aos olhos humanos você pode ser o menor, mas aos olhos de Deus você é um projeto. Bendito é o Senhor, esteja em pé. Eu preciso obedecer a voz do Espírito Santo falando aos meus ouvidos e dizendo: agora pare e deixa comigo, e eu quero ser obediente à voz do Espírito Santo. Esteja em pé, feche os seus olhos. Eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva da tua história de vida e o que te faz estar aqui hoje. As irmãs que compõem este grupo, você não é só mais uma cantando, que comprou um uniforme para poder participar do grupo. Não é também só um tempo em que você atua para dizer: nesse tempo de tanto a tanto foi a minha atuação, porque eu precisei ocupar uma lacuna. Não. É um projeto de Deus. É um projeto de Deus. É um projeto de Deus. E se você entender que os teus passos é guiado por Ele, entenda, até aqui a mão de Deus, a mão do Senhor veio te dirigindo, te guiando. Você não está fora do projeto dele. Você está exatamente aonde Ele gostaria que você estivesse, fazendo exatamente o que Ele projetou para você fazer. Você faz parte dos 300, enquanto os 31.700 desistem, você faz parte de 300. Você é uma Raabe, como a gente ouviu há pouco, nas mãos do Senhor, improvável. Talvez a última pessoa a ser procurada naquele contexto da época, pelas condições de vida que tinha, improvável. Mas a mão de Deus estava lá. Improvável. Somos frutos da improbabilidade. Somos fruto daquilo que possivelmente alguém olhando diria: não, não e não. Mas vem o Senhor e disse: é assim, este aqui é o maior, esse é o menor, mas a mão direita vai sobre o menor. Esse vai ser grande, mas esse vai ser maior. Esse vai ser grande, vai ser abençoado igual, mas a bênção está aqui. Deus vai te achar aonde você está, porque o projeto é dele. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Se for possível, se você pode segurar a mão de quem está ao seu lado. Sabe por que digo isso? Porque você pode estar segurando a mão de alguém que entrou aqui hoje acreditando ser o improvável em todo esse processo, em todo esse projeto. Mas o Senhor está usando a tua mão, a tua vida, como um canal de bênção para esta pessoa, para dizer: não acabou o sonho, não acabou o projeto, não acabou o que está escrito, vai acontecer.
Vai acontecer. Eu já desisti, não quero mais. Vai acontecer. Mas eu não tenho mais possibilidade. Vai acontecer. Não existe mais qualquer vai acontecer. Mas o meu projeto já está sepultado. O Deus do quarto dia, como a gente já ouviu aqui hoje. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele chega quando todas as esperanças praticamente se foram, quando alguém já grita, não pode tirar a pedra, está cheirando mal, Ele está chegando para dizer: tira, e chama pelo nome, e devolve a vida, e devolve a vida, e devolve a vida. É Deus devolvendo os teus projetos e os teus sonhos, desenterrando os teus sonhos, desenterrando os teus projetos e dizendo: vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande. Deixa-me profetizar, você não tem ideia do que vem pela frente. Você não tem ideia do que vem pela frente. Você não consegue imaginar o que vem pela frente. É porque Deus tem um projeto. É porque Deus tem um projeto. É porque o projeto é dele. Se necessário, Ele troca as mãos. Se necessário, Ele troca a bênção. Se necessário, Ele manda buscar. Se necessário, ninguém come até chegar. Mas vai acontecer. Bendito é o nome do Senhor. Se você pode, ore com esta pessoa. Uramacama Surya Sekema Uramacantera Masuri Miahase Keanturabashai Nekemianturebahara Bacama Surabagai Urabakai Tekemanturabashandarabagai. Querido Deus, maravilhoso Pai, a minha alma engrandece o seu nome, porque, Senhor, eu me encaixo dentro dessa história. Senhor, eu me encaixo nessa visão. Eu sou o improvável. Ah, Senhor, é que o Senhor me achou, é que o Senhor me encontrou, é que a tua misericórdia me alcançou, é que o Senhor me achou. E quando eu leio na tua palavra, achei Davi, eu também me coloco lá, e parece-me que ouço o Senhor dizendo: eu achei, eu achei, eu achei, o Senhor me encontrou, e eu não sou o único aqui. Mas muitos desses que estão presentes neste culto hoje se enquadram dentro dessa visão. Era o improvável. Ah, Senhor, se a vida tivesse transcorrido no curso normal, não estaria hoje aqui, não cantaria, não tocaria, não pregaria, não estaria regendo, não estaria no grupo, não estaria envolvido, não estaria com o nome no hall de membros, de obreiros, não estaria envolvido no reino. Ah, Senhor, se a vida tivesse um curso normal, não estaria esta noite aqui. Mas não é o curso normal, é o Senhor que com a sua mão, com o seu gesto, com a sua atitude, o Senhor vai em busca do menor, e vai buscar o menor, desprezado, distante, fora do contexto, fora da festa. Mas esta noite o Senhor desce aqui para dizer: ninguém come enquanto não chegar, a festa para enquanto ele não chegar, porque o Senhor está encontrando o menor aqui. Ah, o Senhor está confirmando a chamada, confirmando o trabalho, confirmando o projeto, e dizendo: sou eu. Sou eu, a promessa vem desde Abraão, sou eu, a promessa vem desde lá, sou eu, a promessa passou por Jacó, sou eu, a promessa passou por Isaac, sou eu, e chega até aqui. Ah, Pai, eu sinto graça esta noite aqui, Senhor, para profetizar a este povo e dizer: vai acontecer, e o Senhor vai nos surpreender, porque o teu projeto será levado
levado a cabo e o teu projeto será executado. O Senhor vai nos surpreender. A gente vai ver coisas que vai assustar. Nós veremos coisas que vai assustar, porque o Senhor vai levantar, ressuscitar projetos e sonhos. Pessoas que nesta noite entraram aqui, oram e estão em lágrimas, dizendo: não tem mais esperança, não tem mais o que fazer, não sei mais para onde ir. É o Senhor entrando e dizendo: tem, o projeto é meu, o projeto é meu, o projeto é meu. E a mão se cruza para dizer: vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande. Bendito é o nome do Senhor. Se você pode dar um abraço carinhoso nessa pessoa, profetiza para ela dizendo: vai ser grande o que vai acontecer, vai ser grande o que vem por aí. Diga: vai ser grande. Vai ser grande. Profetiza dizendo: os teus sonhos serão realizados, os teus projetos vai acontecer, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. É Deus sarando as feridas da alma, é Deus curando o seu coração, e é Deus levantando a tua chamada, teu sonho, teu projeto, para dizer: sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Uramandarabashai. Eu sinto graça esta noite aqui. Eu sinto graça esta noite aqui. Tome o seu assento, Deus te abençoe.